Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olha, hoje a gente tem um material bem interessante aqui. É um comunicado técnico da Embrapa Amapá. Isso mesmo. Ele detalha um sistema de recirculação de água e o foco é ser de baixo custo, sabe? Pensado para criar peixes ou camarões de água doce, mas em pequena escala. Precisamente. A fonte é o Comunicado Técnico 136, lá de maio de 2015. É um guia bem prático, né? O objetivo ali foi, viabilizar essa tecnologia para quem talvez não tivesse como bancar sistemas mais complexos, mais caros. E a nossa missão aqui, então, é destrinchar como é que esse sistema funciona, né? Entender por que ele é relevante e para quem ele pode ser, assim, uma verdadeira virada de jugo. A gente está falando de pequenos produtores, talvez. Sim, ou mesmo gente com pouco espaço, né? Ou com acesso limitado à água. Exato. A proposta em si já é ousada. Imagina só, você poder produzir milhares de alevinos, os filhotinhos de peixe, ou então pós-larvas de camarão, num espaço super pequeno, tipo 15 metros quadrados. Nossa! E ainda por cima, reutilizando quase toda a água. Isso muda completamente a perspectiva sobre a produção aquícola em pequena escala, né? Muda mesmo. É uma promessa bem impactante. Ok, então, vamos desempacotar isso aí. O contexto, como o próprio documento aponta, é que a aquicultura vem crescendo muito. Mas, claro, esse crescimento traz desafios. Com certeza. Mais produção significa invariavelmente mais resíduos, maior consumo de água, de energia. A questão é, como lidar com isso de forma sustentável? É aí que entram os sistemas de aquicultura de recirculação, os famosos SARs, né? Exatamente. A ideia central do SARs é justamente essa. Intensificar a produção, sim, mas de um jeito mais amigo do ambiente. A água circula o tempo todo, passa por um tratamento e volta para os tanques. E com isso você reduz drasticamente a necessidade de água nova. Exato. E minimiza o descarte de efluentes no ambiente. Menos poluição. O documento descreve bem o coração desse tratamento, né? A água sai dos tanques cheia de restos de ração, fezes. E aí primeiro ela passa por um filtro mecânico. A função é básica, tirar o grosso da sujeira, os sólidos. Isso. E depois dessa etapa mecânica, a água vai para o filtro biológico. Aí a mágica acontece, digamos assim. É uma transformação química e biológica. Mágica feita por bactérias. Isso! Bactérias super especializadas entram em ação. Elas basicamente digerem os compostos nitrogenados que são tóxicos, principalmente a amônia, que vem do metabolismo dos peixes e da decomposição da matéria orgânica ali no tanque. E o comunicado até nomeia essas trabalhadoras microscópicas. As nitrossomonas, elas convertem a amônia em nitrito. Mas o nitrito ainda é ruim, né? Ainda é bastante tóxico, sim. Mas é aí que entram as nitrobacter. Essas outras bactérias pegam o nitrito e transformam em nitrato. Ah, e o nitrato é tranquilo. Bem mais tranquilo. É muito menos prejudicial aos peixes e, olha que interessante, pode até ser absorvido por plantas, se você integrar o sistema. Esse ciclo do nitrogênio é a chave de tudo. É o que permite a água ser reutilizada tantas vezes sem envenenar os animais. Sem essas bactérias, um sistema fechado ficaria inviável rapidinho. Faz todo sentido. E as vantagens gerais dos SARs que o documento lista vão além só de economizar água, né? Fala de gestão de resíduos. Sim, uma gestão muito mais eficiente. E tem o potencial de transformar esses resíduos em fertilizantes. Quer dizer, você fecha o ciclo ali dentro da propriedade. Isso é ótimo. E também menciona melhor controle sanitário, menos doenças. Exato, porque você controla melhor a qualidade da água, evita a entrada de patógenos externos, é um ambiente mais controlado. E isso permite até um controle mais fino da poluição gerada. Outro ponto que me chamou a atenção foi a viabilidade de instalar perto de cidades. Porque não precisa de muita área, né? Justamente. E abre a possibilidade de integrar com outras atividades, como horticultura, usando a água rica em nutrientes do sistema. Aumenta a eficiência da propriedade como um todo. Mas, claro, a gente sabe que os SARs convencionais, os maiores, podem exigir um investimento inicial pesado, né? Ou ter uma operação mais complexa. Sem dúvida. E é justamente essa barreira operacional,
estrutural ou econômica, que esse trabalho da Embrapa busca reduzir. Isso. O foco aqui é num sistema simplificado e barato. Ele não tem a pretensão de fazer o ciclo completo de engorda do peixe até o tamanho de abate. A ideia é focar na fase inicial, a recria dos alevinos ou das pós-larvas. É como se fosse um berçário, né? Um berçário de alta tecnologia, mas com custo acessível. A ideia é justamente superar aqueles gargalos dos sistemas maiores e mais caros. E os requisitos para montar? São muito complicados? Que nada, são bem realistas, na verdade. Um galpão simples, uma estufa que já exista. O importante é ser um local limpo, sem poeira excessiva ou resíduos químicos. Precisa só de uma área plana, pequena, uns 15 metros quadrados no mínimo. E a água? Precisa ser super pura? Não, uma fonte de água com qualidade mínima já serve. Água de chuva armazenada, de poço, de rio, de lago. Claro que tem que ter uma qualidade básica, mas nada de outro mundo. E para quem ele é mais indicado? Que tipo de bicho dá para criar aí? O documento foca bastante na recria de peixes redondos tipo tambaqui e os híbridos dele, como o tambatinga, que são super importantes na nossa aquicultura, né? Especialmente na Amazônia, mas hoje no Brasil todo. Sim, muito populares. E também para tilápias, outro peixe campeão de cultivo. E ainda para o camarão da Amazônia, o Macrobratium amazonicum. Interessante. E o princípio de funcionamento é o mesmo dos SARS grandes, só que em miniatura? Basicamente, sim. A água circula dos tanques para o filtro, onde é tratada. O filtro faz o trabalho mecânico de reter sólidos e o biológico de processar o nitrogênio e depois volta limpa para os tanques. Reutilização contínua. Os benefícios diretos parecem claros, então. Menos gasto com água, com energia. Exato. E um controle ambiental muito melhor dentro dos tanques. Você consegue manter parâmetros como temperatura, pH, oxigênio mais estáveis. E, principalmente, controlar os níveis de amônia e nitrito, que são o grande perigo em sistemas fechados. Perfeito para quem tem pouca água disponível ou pouco espaço, ou simplesmente quer ter um controle mais rigoroso nessa fase inicial da criação, que a gente sabe que é bem delicada, né? É crítica. E o documento dá até uma ideia da capacidade de produção. Para peixes redondos, como o tambaqui, dá para criar mais ou menos uns 1.500 alevinos por ciclo, começando com eles bem pequenos, com 1 grama. E quanto tempo dura esse ciclo de recria? Uns 40 a 60 dias. Nesse tempo, eles atingem um peso bom, aí por volta de 70 a 100 gramas, prontos para ir para a fase de engorda em tanques maiores ou viveiros. A densidade é relativamente alta, 375 peixes por metro cúbico. Mostra a eficiência do sistema. E para tilápias? É parecido? Bem parecido. Por volta de 1.600 alevinos, também começando com 1 grama. O ciclo é similar, 40 a 60 dias, e eles chegam aí nos 40 a 70 gramas. Densidade até um pouco maior, 400 peixes por metro cúbico. E o camarão? Você falou em números bem maiores. Assim, para o camarão da Amazônia, a capacidade em número de indivíduos é bem maior. Dá para colocar até 20 mil pós-larvas num ciclo de 30 dias. Seriam umas 5 mil por caixa de 1.000 litros. 20 mil. É bastante coisa. É, mas aqui tem um pulo do gato importante. Para o camarão, é essencial colocar substratos dentro dos tanques, tipo telas, mantas, qualquer coisa que aumente a área de superfície disponível para eles. Para que isso? Para eles terem onde se esconder, se fixar. Isso reduz o estresse e principalmente o canibalismo, que é um problema sério na criação de camarão em alta densidade. Ah, entendi. Faz sentido. Agora, aqui é onde fica realmente interessante para mim. A simplicidade dos componentes que o documento descreve. A base são 4 caixas d'água comuns, dessas de polietileno de 1.000 litros. Isso. Aquelas azuis ou pretas super fáceis de achar em qualquer loja de material de construção. Essas viram os tanques de cultivo. E para fazer o filtro, usa-se uma caixa menor de 250 litros. Simples assim? Caixa d'água vira filtro? Sim, e o recheio do filtro é o segredo. É uma combinação inteligente de materiais com diferentes tamanhos de grãos, digamos assim. Camadas de coisas como cacos de telha ou cerâmica quebrada, depois seixo rolado fino e, por cima, areia grossa. E para que essa combinação? A ideia tem 2 funções. Primeiro, filtrar mecanicamente a sujeira física que vem dos tanques. As camadas vão retendo partículas cada vez menores.
Mas, talvez o mais importante é oferecer uma superfície enorme para aquelas bactérias nitrificantes que a gente falou. Ah, as bactérias precisam de um lugar para morar. Exatamente. Elas formam um biofilme, uma camada fininha sobre a superfície do material filtrante. Quanto maior a área de superfície dentro do filtro, mais bactérias podem se fixar ali e mais eficiente vai ser o tratamento biológico da água. Por isso, usar materiais porosos e com granulometria variada. Que sacada! E para separar essas camadas, usam o quê? Coisa simples também. O documento sugere usar tela tipo sombrite entre as camadas mais grossas, como o seixo e a cerâmica, e um tecido mais fino, tipo organza, para separar a areia do seixo e evitar que ela desça. Genial na simplicidade. Isso facilita na hora de limpar também, imagino. Facilita e mantém a estrutura do filtro organizada. O comunicado tem até umas figuras bem didáticas mostrando o passo a passo dessa montagem. Parece bem factível de fazer em casa, ou melhor, na propriedade. Com certeza. E para mover a água? Filtro geralmente fica mais baixo, né? Precisa de bomba. Bombas podem ser caras. Pois é. E aí vem outra solução muito bacana que eles propõem. Em vez de usar uma bomba submersa convencional que consome energia e pode dar manutenção, eles usam um sistema chamado Airlift. Airlift? Como funciona isso? É bem engenhoso. Basicamente, você injeta ar comprimido na base de um tubo que fica dentro do filtro. As bolhas de ar, ao subirem por esse tubo, arrastam a água junto, empurrando-a para cima. Ah, tipo um elevador de água movido a ar? Exatamente. Esse ar empurra a água do filtro de volta para os tanques de cultivo. E o retorno da água dos tanques para o filtro acontece por gravidade, através de canos conectados na parte de baixo ou lateral das caixas. É uma solução de baixo custo, baixo consumo de energia e baixa manutenção para fazer a água circular. Nossa, uma solução quase MacGyver, né? Muito inteligente para baratear o sistema. E a aeração, claro, além de mover a água no Airlift, é vital para os próprios bichos e para as bactérias do filtro, imagino. Fundamental. As bactérias nitrificantes, principalmente, consomem muito oxigênio para fazer o trabalho delas. E os peixes e camarões também, claro. Então precisa de um bom sistema de aeração. E como se faz isso? Usa-se um compressor de ar. Pode ser um compressor radial pequeno, de meio HP, como eles sugerem, ou até um conjunto de compressores de aquário mais potente, se for o caso. Esse ar é distribuído por mangueiras e liberado através de pedras porosas. Aquelas pedrinhas que soltam bolhas fininhas. Isso. Colocadas estrategicamente nos tanques de cultivo e também dentro do filtro biológico. É crucial ter aeração nos tubos do Airlift para ele funcionar e também logo na entrada do filtro, onde a água chega com mais carga orgânica e a demanda por oxigênio é maior. Entendi. A aeração bem distribuída é chave. Com certeza. E olha, o comunicado é muito prático nesse ponto. Ele não fica só na teoria. Fornece uma lista detalhada de todos os materiais necessários. Os canos de PVC, as conexões, as caixas, o material para o filtro. Até as ferramentas. Sim, até as ferramentas básicas que você vai precisar para montar tudo. Isso é fundamental para quem quer realmente colocar a mão na massa e replicar o sistema, né? Dá um norte, bem claro. Com certeza. Ajuda demais. Sim. E ele também guia a montagem. Desde fazer um tablado de madeira para elevar um pouco as caixas e facilitar a gravidade, até como fazer as conexões hidráulicas entre as caixas e o filtro e como montar a tubulação interna do filtro para o Airlift funcionar direitinho. Tem figuras que ajudam a visualizar cada etapa. Parece um projeto bem pé no chão, então. Mas não basta só montar o sistema, né? Tem um passo que você mencionou que parece crucial antes de colocar os peixes. A tal da maturação do filtro biológico. O que é isso, exatamente? O documento fala em 10 a 15 dias para isso. Esse é um passo que não dá para pular de jeito nenhum. Maturação é o período que a gente precisa dar para o filtro desenvolver a colônia de bactérias nitrificantes. Lembra delas? Nitrosomonas e Nitrobacter. Sem elas estabelecidas ali no material filtrante, o sistema simplesmente não vai funcionar. A amônia vai acumular e matar os peixes. Entendi. É como preparar o terreno antes de plantar. E como se faz essa maturação? Começa enchendo o sistema, principalmente o filtro, com água limpa. Aí você precisa alimentar as bactérias,
que ainda estão começando a colonizar. Como não tem peixe ainda para produzir amônia, você adiciona uma fonte externa. O documento sugere usar amoníaco de farmácia, aquele hidróxido de amônio bem diluído. Amoníaco de farmácia? Que curioso! É uma fonte barata e acessível de amônia. Você adiciona uma quantidade calculada para dar o start para as nitrossomonas. E precisa de mais alguma coisa, tipo, para acelerar o processo? Sim, para otimizar e acelerar um pouco. Eles recomendam adicionar também uma fonte de carbono. Pode ser açúcar comum ou melaço de cana. Isso serve de energia para outras bactérias que também participam de ciclos importantes ali dentro. Açúcar? No filtro? Parece estranho, né? Mas ajuda. E também é importante adicionar um corretor de pH e principalmente de alcalinidade, cal hidratada, por exemplo. Porque o processo de nitrificação consome a alcalinidade da água e tende a deixar ela mais ácida. Então tem que ir corrigindo. Entendi. E essas adições de amoníaco, açúcar, cal, são feitas todo dia? Não, o documento sugere fazer adições periódicas, tipo a cada 5 dias, e o mais importante é ir monitorando a água do filtro, medir os níveis de amônia e, depois de uns dias, de nitrito. E qual é o objetivo? O que a gente quer ver nessas medições? O objetivo é ver o nível de amônia subir no início, depois começar a baixar, enquanto o nível de nitrito sobe. Isso mostra que as nitrossomonas estão agindo. Aí, depois de mais uns dias, o nitrito também tem que começar a baixar, indicando que as nitrobacter entraram no jogo. O filtro está maduro quando os níveis tanto de amônia quanto de nitrito ficam bem baixinhos, próximos de zero. Ah, então o ciclo completo do nitrogênio está funcionando. Exatamente. E durante todo esse tempo, de 10, 15 dias, talvez um pouco mais, a aeração tem que ficar ligada direto 24 horas por dia. Porque, como a gente falou, essas bactérias precisam de muito oxigênio para trabalhar. Entendi perfeitamente. É um processo biológico que precisa de tempo e condições certas para se estabelecer. E depois que o filtro está maduro, o que acontece? Aí sim, você interliga o filtro aos tanques de cultivo, se eles não estiverem já interligados, deixa o sistema todo circulando por mais uns 2 a 5 dias, só para tudo se estabilizar, e aí, antes de colocar os animais, faz uma última checagem geral da qualidade da água. Verificar o que especificamente? Os parâmetros-chave. pH tem que estar ali perto de 7, neutro, oxigênio dissolvido bem alto, acima de 4,5 mg/litro, amônia e nitrito praticamente zerados, e a alcalinidade tem que estar numa faixa boa, tipo 50 a 100 mg/litro de carbonato de cálcio. Se tudo estiver ok, Aí sim pode trazer os peixinhos ou os camarões. aí sim, pode povoar o sistema com cuidado. E uma vez que os animais estão lá, a vida do produtor fica mais tranquila, já que o sistema meio que se autolimpa. Olha, tranquila talvez não seja a palavra, porque exige atenção constante. Mas fica mais focada no monitoramento e no manejo diário. Não é que se autolimpa totalmente. Ele processa os resíduos, mas precisa de acompanhamento. E o que precisa ser monitorado regularmente? Primeiro, a vazão de água do filtro para os tanques. Tem que garantir que está circulando o volume adequado. O documento fala em, no mínimo, 1 litro por minuto por tanque. E, claro, a qualidade da água. Aqueles mesmos parâmetros da maturação. Sim, pH, oxigênio dissolvido, amônia e nitrito. A recomendação é monitorar a cada 3 dias, mais ou menos. Se a densidade de peixes for muito alta, talvez até mais frequente no início. E se algum parâmetro sair do ideal? Se a amônia começar a subir, por exemplo, o que fazer? O documento dá umas dicas de correção. Se a amônia ou o nitrito subirem um pouco, pode ser necessário adicionar um pouco mais de cal hidratada e talvez uma fonte de carbono lá no filtro, para dar uma força para as bactérias, parecido com o que se faz na maturação. E a água? Precisa trocar de vez em quando? A troca total ou muito grande de água não é o objetivo, né? A ideia é recircular, mas é fundamental repor a água que evapora todo dia para manter o volume total do sistema. E em situações mais críticas, se a amônia subir demais, tipo passar de 3 mg por litro, aí sim, uma medida de emergência é fazer uma troca parcial. Quanto? Uns 30% do volume total do sistema. Isso ajuda a diluir a concentração do tóxico rapidamente, dando tempo para o filtro biológico se recuperar e voltar a dar conta do recado.
Mas isso é para ser exceção, não regra. Entendi. E o filtro em si, ele não fica entupido com o tempo? Imagino que acumule bastante lodo, né? Acumula sim. É matéria orgânica, biofilme bacteriano, por isso ele precisa de uma limpeza periódica. A recomendação do documento é fazer isso a cada 30 dias. E como é essa limpeza? É complicado? Tem que desmontar tudo? Não. É um processo relativamente simples e importante. Tem que ser rápido. Não pode demorar mais que uns 20 minutos, para não prejudicar demais a colônia de bactérias que a gente levou tempo para estabelecer. E o que se faz nesses 20 minutos? Basicamente, você desvia a água para não passar pelo filtro temporariamente. Aí retira o material filtrante, a areia, o seixo, a cerâmica e dá uma lavada rápida em água corrente. Atenção! Água corrente sem cloro, só para tirar o excesso de lodo, aquela sujeira mais grossa. Ah, então não é para esterilizar o material? De jeito nenhum. A ideia é só remover o excesso de biomassa que pode estar entupindo os poros e diminuindo a eficiência, mas preservar o máximo possível das bactérias aderidas. Depois de lavar, recoloca tudo no filtro na ordem correta e volta a operar o sistema. Monitorar a água depois, claro. Entendi. É uma manutenção para desentupir, não para zerar a biologia. E esse lodo que sai na lavagem, joga fora? Ah, aí vem um ponto super interessante de economia circular que o documento destaca. Esse lodo, esse material que sai do filtro, é riquíssimo em nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que vieram da ração e dos dejetos dos peixes. Então dá para aproveitar. Com certeza. Pode ser usado como um excelente fertilizante orgânico para hortas, pomares, jardins, o que for. É um jeito de fechar o ciclo, transformar um resíduo em recurso. Nada se perde, tudo se transforma. Um belo exemplo de reaproveitamento dentro da propriedade. Fantástico, adoro essas soluções integradas. Muito bom. E a alimentação dos animais nesse sistema? Tem algum segredo? O manejo alimentar é sempre chave na aquicultura. E num sistema intensivo como esse, mais ainda. A alimentação tem que ser muito bem controlada, baseada na biomassa. Biomassa, que é o peso total de todos os animais no sistema, certo? Exatamente. Para saber a biomassa, você não precisa pesar todos os peixes toda hora, claro. Você faz o que a gente chama de biometria. Pega uma amostra representativa dos animais, pesa, calcula o peso médio e aí multiplica pelo número total de animais que você tem. E com que frequência tem que fazer essa biometria? Depende da fase. No início, quando eles crescem mais rápido, talvez a cada 7 ou 15 dias. Depois, pode ser a cada 30 dias. Isso te dá uma estimativa da biomassa total para você poder calcular a quantidade certa de ração. E qual é a quantidade? Tem uma regra de bolso? Pode chegar aí até uns 5% da biomassa total por dia. Mas isso não é fixo. Varia com a espécie, com o tamanho do peixe e muito com a temperatura da água. Água mais quente, eles comem mais. E o mais importante é não exagerar, né? Para não sobrar ração. Exatamente. Esse é o ponto crucial. Dar ração demais é jogar dinheiro fora. E pior, polui a água. A ração que não é consumida se decompõe, consome oxigênio, libera amônia, sobrecarrega o filtro biológico. Tem que ser na medida certa. Observar se eles estão comendo tudo em poucos minutos é um bom sinal. E a frequência? Dá tudo de uma vez só? Não, melhor não. Para essas espécies tambaqui, tilápia, camarão, o ideal é dividir a quantidade diária em várias refeições menores. 3 a 5 vezes por dia é uma boa recomendação. Por quê? Ajuda na digestão, eles aproveitam melhor o alimento e evita que sobre muita ração de uma vez só na água. Alimentar sempre nos mesmos horários também é bom. Cria um condicionamento nos animais e facilita para você observar se o apetite dele está normal, se está tudo bem. E o tipo de ração, claro, tem que ser a correta para a fase, né? Fundamental. Para a recria de tambaqui, por exemplo, o documento sugere uma ração extrusada, balanceada, com no mínimo 36% de proteína bruta nos primeiros 30 dias e depois pode baixar um pouco para 32% até eles atingirem uns 100 gramas. Cada espécie e fase tem sua exigência nutricional. Uau, então o que tudo isso significa, né? Operar um sistema desses, mesmo sendo simplificado, exige bastante disciplina, atenção constante aos detalhes da água, da alimentação. Não é só montar e esquecer. De forma alguma. Exige acompanhamento diário. E isso nos leva direto a um ponto que o comunicado da Embrapa enfatiza bastante: a importância da prevenção de doenças.
a profilaxia. Ah, sim. A velha máxima. Prevenir é melhor que remediar. Exatamente. E em aquicultura intensiva isso é mais verdade do que nunca. A mensagem do documento é muito clara. É muito mais inteligente, muito mais eficaz e, vamos combinar, muito mais barato investir em boas práticas para prevenir problemas do que ter que lidar com uma doença instalada no sistema. Faz todo sentido. E quais seriam as principais medidas preventivas que eles recomendam? São coisas muito complexas? Na verdade, são mais práticas de bom manejo do que tecnologias complexas. Coisas como manusear os animais o mínimo possível. Cada vez que você pega um peixe, você estressa ele, pode machucar, abre porta para infecção. Evitar o estresse é chave, então. Fundamental. Outra coisa, usar sempre ração de boa qualidade e, muito importante, bem armazenada. Ração velha, úmida, mofada, é fonte de problema. E evitar a sobra de ração na água, como a gente já falou. Essencial. A sobra de ração piora a qualidade da água, que é um fator de estresse e favorece doenças. E, claro, monitorar e manter a qualidade da água sempre dentro dos parâmetros ideais. Isso é talvez a medida profilática mais importante de todas. Um ambiente bom evita muitos problemas. E a higiene dos equipamentos que a gente usa. Redes, baldes. Importantíssimo. Desinfetar esses materiais regularmente. O documento sugere, por exemplo, banhar os utensílios semanalmente numa solução de formol a 5% por meia hora, depois enxaguar bem e deixar secar. Formol. É seguro? Tem que usar com cuidado, claro, e seguir as recomendações. Mas é um desinfetante eficaz. O importante é manter tudo limpo e, depois de desinfetado, guardar em local seco para evitar recontaminação. E se, apesar de todos esses cuidados, aparecer algum animal doente, com alguma mancha estranha, algum fungo? Agir rápido é crucial. A primeira medida é tentar isolar os animais afetados. O documento sugere fazer banhos terapêuticos, talvez com um sal comum, dependendo do problema, e transferir os doentes para tanques de quarentena, bem higienizados. Para tentar evitar que a doença se espalhe pelo sistema todo. Exatamente. Agora, se a contaminação for mais geral, ou se você suspeitar que o próprio filtro biológico foi contaminado por alguma bactéria patogênica, aí a medida pode ter que ser mais drástica. Tipo, Desmontar o filtro, retirar todo o material filtrante e desinfetar tudo de forma mais intensa. O documento menciona usar uma solução de cloro a 5% por 24 horas. Depois, lavar muito bem para tirar todo o resíduo de cloro, deixar secar ao sol e aí... recomeçar a maturação do zero. Exatamente. É um processo trabalhoso e que interrompe a produção. Por isso a ênfase tão grande na prevenção. É muito melhor evitar chegar nesse ponto. Entendi. E manter a circulação de água e a aeração sempre funcionando bem também ajuda a prevenir, imagino. Tipo limpar as tubulações de vez em quando para tirar aquele lodo, aquele biofilme que forma. Sem dúvida. Biofilme em excesso nas tubulações pode abrigar patógenos e também reduzir a vazão de água e a eficiência da aeração. Então, manter tudo limpo e funcionando de forma otimizada, vazão correta, oxigênio alto, contribui diretamente para a saúde dos animais. A limpeza periódica do filtro a cada 30 dias também entra aqui como medida preventiva. A mensagem final, então, é: um sistema intensivo, mesmo simplificado, é mais suscetível a problemas se o manejo não for cuidadoso. Prevenir realmente salva tempo, dinheiro e, o mais importante, os animais.